mais um Lote no Sofá hoje, o tema é arquitetura. Surprise, surprise, o Vitor não tá participando desse, porque eu trouxe 3 amigas, porque o podcast é meu, eu faço o que eu quiser. Temos então a Lia, a Karina e a Giovana, e nós 4 trabalhamos com arquitetura aqui na Austrália. Eu queria que vocês falassem um pouco da experiência de vocês, porque eu sei que cada um aqui trabalha tem uma pegada diferente de experiência e trabalham em escritórios diferentes, né? Eu acho que eu queria começar com você, sim, porque eu acho que de todas nós aqui, você conseguiu o emprego mais rápido. Talvez. E é a que tinha mais experiência no Brasil, então. Então, se você pudesse falar um pouco da sua experiência no Brasil e um pouco da sua experiência aqui na Austrália e como que isso te ajudou a construir uma carreira aqui. Tá, minha experiência no Brasil sempre foi em projetos, escritórios faziam projetos residenciais. E eu tinha 5 anos de experiência no Brasil antes de vir pra cá. E aí, nas minhas experiências no Brasil, na minha última experiência lá, eu comecei a trabalhar em projetos maiores, ainda residenciais, mas de prédios. E eu queria vir pra Austrália com alguma experiência em projetos de maior escala e para trabalhar em alguma área um pouco diferente aqui. Mas eu acho que essa parte da experiência residencial e aos poucos ir para o residencial multi, né? De prédios, me ajudou a conseguir a experiência aqui também, assim. Então, no Brasil, você já estava pensando no seu futuro na Austrália? Sim. Você meio que já escolheu o que você queria trabalhar porque pudesse te ajudar aqui? Sim, em algum lugar, sim. E a experiência no Brasil de mais tempo foi de formada ou formada? Estagiária? Foi formada. Porque a minha foi ao contrário. Onde vocês estudaram também, em faculdade? Eu estudei na PUC Campinas. Comigo. Com ela, inclusive. Depois que a gente se conhece. Mas depois eu voltei para São Paulo e trabalhei 5 anos como arquiteta em São Paulo, em 2 escritórios de arquitetura diferentes que faziam projetos residenciais. E aí eu fiz intercâmbio aqui na Austrália antes, e eu estudei 1 ano de arquitetura aqui, então eu sabia um pouco como funcionava o mercado ou, né, os projetos aqui. Então eu sempre quis voltar e ter experiência de arquitetura como arquiteta aqui. E então a minha experiência no Brasil foi sempre pensando em vir para cá. Então eu sabia que eu precisava um pouco assim de uma bagagem, se eu quisesse vir depois, para conseguir um trabalho aqui também. Entendi. Inteligente. Mas foi isso. E você? Eu? O que é pra responder? Não, eu tenho 5 anos de formada que eu fiz no Brasil também. Acho que deu 4 anos. Experiência pós-faculdade ou durante acho que deu a faculdade? 4 anos e 10 meses. E tinha 2 anos de estágio. Daí, eu e a gente sempre conversou sobre isso. Tipo, depois do intercâmbio, como que a gente vai voltar pra Austrália e o que pode agregar no nosso currículo. Então, eu fiquei, acho que 5 anos com estágio numa empresa. E depois eu tive a oportunidade de mudar para uma outra empresa e eu pensei, eu só vou para essa outra empresa porque é um projeto gigantesco, bem internacional, que era o Matarazzo. Matarazzo, gente. Karina trabalhou no Matarazzo. E daí eu pensei, isso vai me agregar para ir para a Austrália, eu tenho certeza. E tava no Covid, então eu aceitei. Mas eu fiquei naquela relutância, a gente teve muita conversa e a gente, tipo assim, a gente muda porque a gente quer ir pra Austrália, então por que eu vou mudar pra outra empresa se o plano é ir pra Austrália? Enfim. E daí eu vim, né? Tipo, isso com certeza agregou pro currículo. Você também então, vocês têm muito parecido disso, né? Vocês moldaram a experiência de vocês no Brasil pra conseguir trabalhar aqui na Austrália, né? Não foi só tipo, cheguei aqui e agora eu vou atrás. Não, a gente tentou ter uma estratégia. Que foi o meu caso e eu acho que foi o seu caso também, né? Porque você pensou na sua carreira? Não, acho que o meu foi bem parecido com o seu. Conta pra gente, então. Porque eu vim pra cá com um pouco mais de 6 meses de formada. Na verdade, eu decidi vir pra cá com 6 meses de formada, então eu me programei por mais 6 meses pra vir. Então, como eu já estava recém-formada na época que eu decidi vir para cá, eu não investi tanto na minha pós-faculdade, né? Então, eu estagiei 3 anos no Brasil na mesma empresa, era mais comercial. Eu não tinha muita noção do residencial. O residencial eu peguei mais nesse tempo que eu passei, que eu decidi que eu ia vir para cá até chegar aqui, pegando o projeto por fora, porque como eu já sabia que eu ia querer vir, que eu estava me programando para vir, que foi com bastante antecedência, eu tentei só fazer projetos bicos, porque não adiantava para mim entrar numa empresa que eu já sabia que daqui a tantos meses eu ia morar aqui. Sim. Então, minha experiência maior mesmo foi durante o estágio, não foi pós-formada.
E eu vim pra cá sem pensar em nada de trabalhar na área, de conhecer. Eu sabia que eu ia chegar aqui e ver qual era. Tanto que meus 2 primeiros anos aqui eu trabalhei em hospitality. Eu não tinha muito seguro com o inglês, eu ainda não sabia como funcionava a área de arquitetura, se eu realmente conseguia algo na área ou não, se eu era capacitada a isso. Então, só depois de um tempo foi que eu disse, não quero mais hospitality. Eu acho que eu preciso focar o quanto antes em entrar na minha área, porque quanto mais tempo eu demoro, eu só estou perdendo tempo. E a hospitality está me cansando muito. E aí, depois de 2 anos, eu fui atrás de procurar emprego na área. E foi difícil? Foi difícil porque, assim, se você tá há 2 anos em hospitality, você é considerado uma pessoa que já tem experiência, já sabe o que você tá fazendo ali, já tá ganhando uma graninha. E foi difícil tomar essa decisão de sair da sua zona de conforto para ir procurar trabalho em arquitetura? Eu acho que não foi difícil porque eu já estava um pouco de saco cheio de hospitality, sabe? Eu sabia que aquilo ia ser temporário, desde a época que a gente veio morar aqui. Então, acho que chegou um tempo que eu disse, não quero mais isso. Sabe, sentir dor nas costas. É muito exausto, é muito cansativo trabalhar na área de hospitality. Então, eu não queria mais aquilo pro resto da minha vida. Sim. Eu chegar em casa e ter que ficar deitada, com dor nas costas, cansada, não era aquilo que eu queria pra mim. Eu sabia que eu tinha vindo pra Austrália pra procurar uma qualidade de vida. E que naquele momento não estava mais rolando. Então, eu queria realmente logo entrar no mercado. Era aquela época ali, porque também era, acho que a época que eu tentei entrar foi logo depois do Covid. Ainda estava nas ondas de Covid. Então, eu sabia que, querendo ou não, era uma boa época que muita gente ia embora daqui. Só precisava de mão de obra, né? E que tinha muita empresa parada, porque não tinha muita gente, não tinha muita mão de obra. Então, era a chance que eu tinha de conseguir alguma coisa, já que eu não tinha muita experiência na área. Então, eu decidi apostar que aquela época foi a E melhor quais foram decisão os seus que eu fiz. primeiros passos? De você só montou o seu currículo e seu portfólio e começou a mandar? Ou você teve alguma estratégia? Você tentou procurar ajuda de alguém? Meu marido é arquiteto também. Ele trabalha na área desde que a gente chegou aqui. Ele trabalha com outras coisas, além de arquitetura. Então, eu tive esse meu porto seguro, querendo ou não. Dele me dar o apoio, dele me ajudar a fazer meu portfólio, fazer meu currículo. E o primeiro emprego que eu consegui aqui, eu fiquei, eu acho que só uns 2, 3 meses, foi na empresa dele, que era uma empresa bem pequena, que era só ele e o chefe. E eu fui só pra fazer bico, era bem casual. Porque no Brasil eu não tinha tido muita experiência com Revit. E eu sabia que aqui eles trabalhavam muito com Revit. Então, eu quis começar por ele pra eu tentar pegar mais essa experiência do Revit, entender como é que funcionava o Revit aqui, pra depois me sentir segura pra ir pra outro lugar dizendo que não, eu tenho alguma experiência com Revit. Então, eu passei uns 3, 4 meses com ele e o chefe dele trabalhando casual, só fazendo alguns realmente bem pequenos bicos. E aí, depois eu fui procurar um emprego por conta própria. Mas também foi indicação de amigo. Eu acho que indicação é tudo. Acho que para o primeiro emprego, eu acho que ajuda muito. Depois você vai com suas próprias pernas, sabe? Mas pro começo me ajudou muito. E é onde eu tô até hoje, e, no momento sem vontade de sair. E você, Ká, que você estava no Brasil e você já sabia que ia vir pra cá. Qual foi a sua estratégia? E também de se você tinha confiança de, tipo, não, com certeza eu vou conseguir trabalhar na Austrália. Se você tinha um plano A, um plano B, um plano C. E quais foram as suas estratégias para montar tanto o seu currículo, portfólio e o approach nas empresas, né? A primeira coisa que eu pensei era quando acabasse a facu, que eu queria fazer o Skill Assessment. Então, eu tava mega ansiosa pra receber o diploma pra, tipo, aplicar pro ACA. Sim, então, esse era o meu primeiro estágio, O assim. Skill Assessment é o começo da validação, é a primeira parte. Hoje em dia é tudo junto, né? Mas é meio que a primeira parte da validação do diploma aqui na Austrália, que é feito com a ACA. Então é disso que ela tá falando do Skill Assessment. E antes tinha a fase 1, né? Então eu falei, eu vou fazer a fase 1, porque eu acho que isso vai dar um gás, e se eu for pra Austrália, isso talvez de algum modo pode me ajudar a falar, olha, pelo menos minha qualificação é belezinha, Então você sabe? fez isso no Brasil ainda? No Brasil. Pra mim, até essa parte foi muito fácil, porque meu marido já tinha feito no Brasil, com a Macarina. Ele já veio pra cá com o ACA reconhecido. E assim que eu cheguei aqui, a gente estudou inglês, né, os primeiros meses. E aí, quando eu vi que eu tava apta no inglês e tudo, eu tinha que pedir, não. Era pra parte 1. não, é porque a gente ia aplicar pro Skill Visa, né, pra pegar visto e tudo. E aí eu precisava da qualificação, do estágio 1, e precisava do inglês. Então, quando eu vi que eu já tinha o inglês, aí eu apliquei, eu acho que nos 3, 4 primeiros meses eu apliquei pro estágio 1 também. E daí, depois disso, eu fiz meu portfólio. Acho que todo ano, depois... Uma vez por ano eu atualizava meu portfólio, porque eu tinha, né, eu tava com vontade. E daí eu mandava para vários e-mails, eu tinha uma lista de e-mail de escritório.
sempre cagavam pra mim, nunca me respondiam. E... pera, deixa eu tentar lembrar. Acho que foi isso, assim. E daí, chegou um momento que eu falei assim, foda-se, eu vou agora fazer, tipo, mestrado, doutorado, eu vou aplicar pra scholarship. Porque eu falei, se eu for pra lá, meu dinheiro vai acabar em meses. Então, eu preciso ter uma forma de ter dinheiro. Daí comecei a aplicar por umas bolsas de mestrado. Daí os professores me respondiam, falavam que, tipo, belezinha. Só que, sei lá, quando eu mandava todos os documentos pro processo, acho que tinha uma pessoa, tinha que ter um histórico acadêmico no Brasil que eu não tinha. Entendi. Então eu não passava. Tinha que ser boa aluna. É. Não era só ter feito intercâmbio de um ano, enfim. Daí não dava certo. Daí eu não lembro direito. Mas assim, daí eu foquei em, tipo, deixa eu fazer um bom portfólio. E daí, a família do Abner também, que tava aqui, falava, vocês têm que vir, a gente tá aqui há mais de 5 anos e vocês não vêm. Então, também teve uma pressão da família dele pra vir pra cá. E também a segurança, de tipo, se tudo der errado, a gente mora com eles. E daí chegou um momento que a gente falou, quando abriu as fronteiras depois do Covid, a gente falou, vamos agora, a gente tá ficando velho. Tipo, vamos. Esperar pra quê, né? Já esperamos muito tempo. Acho que eu fiquei 5 anos com a expressão de interesse do Skill Visa e nunca fui chamada também, porque minha pontuação era baixa. Então a gente falou, vamos, eu faço o mestrado e vamos ver o que rola de trabalho. E daí, muito bom que quando eu cheguei, uma pessoa tinha me respondido do e-mail lá do Brasil, que era a secretária da Mold, que ela falou, seu currículo é legal, mas só quando você chegar a gente faz uma entrevista. E daí quando eu cheguei, mandei um e-mail pra ela e ela arranjou a entrevista em 2 semanas. Caramba, isso foi sua única entrevista? Minha única, E já te aceitaram? Foi isso. E você? Uns dizem que é sorte, né? Alguns dizem que é sorte, não né? é. O que será? Você, né, essa mesma questão, né, do qual que foi sua preparação de tipo, vou pra Austrália, será que vou conseguir emprego? Se bateu essa ansiedade em você de vai conseguir emprego ou não? E qual foi a sua estratégia por trás disso? Eu acho que pra mim foi um pouco diferente, porque eu decidi que eu ia vir pra Austrália se eu conseguisse um emprego. Tá. Então eu tentei, foi completamente diferente, assim, eu tentei focar e eu fiquei alguns meses, 6 meses pra 1 ano, procurando, aplicando pra vagas e ouvindo muito isso do tipo, se você estiver aqui a gente conversa, quando você estiver aqui a gente conversa. E aí, em algum momento eu decidi, falei, tá, eu sei que eu quero ir, eu sei que eu tô conseguindo algumas conversas, assim, umas respostas, não foi nenhuma entrevista. E aí eu decidi arriscar e falar, vou conseguir, vou procurar um visto pra eu chegar lá e realmente conseguir conversar com as pessoas, porque tava todo mundo me dando um não, assim, esperando eu chegar. Então eu comecei a ir atrás do visto, e aí eu vim com o visto de Working Holiday, que é um visto relativamente mais fácil de conseguir do que o do Skills Assessment, do Skill Visa. E aí eu consegui pegar, e esse visto foi bom também porque você consegue tirar ele e esperar 1 ano para entrar na Austrália. Então eu decidi tirar o visto e nesse 1 ano eu falei, quando eu conseguir uma vaga, eu vou. E aí eu já estava procurando também, e aí foi meio rápido, assim, em 2, 3 meses eu consegui uma entrevista, mostrei o meu visto, e aí eu consegui a vaga antes de vir. Entendi. Então eu cheguei aqui trabalhando porque na verdade eu já estava pesquisando antes e programando, então é um pouco diferente. Mas o processo da vaga foi tranquilo, assim, porque eu fiz a entrevista tudo online, meio que, né, foi decidido tudo online. E aí você fez uma entrevista só? Eu fiz uma entrevista. E aí você mencionou a questão do visto, né? Então eu queria perguntar também qual que é o visto que vocês chegaram aqui na Austrália. E se vocês perceberam que ele ajudou, ou tiveram empecilhos, ou se você teria mudado o visto de vocês, ou antes de chegar, ou no começo. Eu vim de estudante, mas acho que como a maioria de todo mundo vem, porque minha intenção era migrar. Eu não vim como as meninas vieram, o foco principal delas era o emprego, a profissão. Eu vim focada primeiro em migrar, o que viesse de profissão seria consequência. E qual era a próxima pergunta? Se você viria contra o visto, assim, se se você acha você que é outro visto. Isso, desculpa. Se você mudaria o seu visto, ou se você tivesse pesquisado melhor, ou Eu acho que não, porque pesquisar, a gente pesquisou muito, tanto que a gente já veio com o Skill Assessment feito. A gente já sabia quais eram todos os caminhos de visto que a gente tinha no momento, então foi uma escolha muito bem pensada de vir com visto de estudante, tanto que eu vi com meu marido e nós dois viemos em visto separados de estudante, porque a gente queria o mais rápido possível
melhorar o nosso inglês para poder fazer o teste em inglês e para poder ficar qualificável ao Skill Assessment, tanto que acho que em 6 meses aqui a gente já entrou para a primeira lista. Então, acho que nem que eu quisesse, assim, tinha como muito que mudar essa estratégia, porque era a estratégia melhor pra gente no momento. E aí, depois que vocês saíram do visto estudante, qual que foi o próximo visto que vocês entraram? Chama, Rick! Sabe? Agora é mais um podcast de A gente uma hora. saiu do visto de estudante pro Breeding Visa, que a gente quase foi embora da Austrália, porque o nosso outro visto não ficou pronto a tempo. E depois a gente pegou o Skill Assessment primeiro pelo 186, porque meu marido conseguiu um sponsor na área. E logo depois, como a gente já tinha aplicado para vários Skills Assessments, a gente foi chamado no... Qual é mesmo? 189. 189. Isso. Independent Visa. Eu perguntei pra tentar entender Não, 90, perdão. quais são os 90. caminhos, né? Queensland. Saindo do visto de estudante, quais são os caminhos que te permitem ficar aqui, né? Você tá traçando seu caminho ainda, você não sabe se você quer um caminho ainda. Tô decidindo. Na verdade, eu vou descobrindo. Calculando a rota a cada dia. Mas você veio no Working Holiday. É um visto de 1 ano. Ainda tá nele? Sim. E não sei qual vai ser o caminho, tem algumas possibilidades, todas essas que vocês vieram ainda são possibilidades pra mim, mas eu acho que esse visto eu não trocaria porque exatamente era alinhado com o que eu queria, assim, entender se eu realmente queria vir pra cá, como é que seria a experiência de trabalho aqui e se eu quero ficar no longo prazo. Então é um visto bom pra você vir rápido, mais rápido, e entender se você quer ficar ou não pra depois procurar. E acho que é importante também falar porque hoje em dia o Working Holiday não é só pra quem é europeu, né? Eles abriram algumas vagas também pro passaporte brasileiro, né? E eu acho que isso do Working Holiday também é bom por causa das horas de trabalho, né? Vocês podem trabalhar full time. Não, é um visto de trabalho e de férias. Isso. Então eu posso trabalhar full time, aonde eu quiser, quantas horas eu quiser. Tem uma limitação de 6 meses de Empregador. para você trabalhar para o mesmo lugar, mas você pode aplicar e pedir para o governo, junto com o empregador, falar, olha, eu preciso dessa pessoa aqui, então você pede para eles tirarem essa restrição de trabalho. Interessante. E no momento eu pedi e estou aguardando o retorno. Tá esperando o governo. Autorizar. E você veio com... Eu vim de estudante e a nossa estratégia foi eu fazer mestrado, porque daí o parceiro pode trabalhar full time. Entendi. Então eu acho que quando é bachelor não pode, mas a partir do mestrado pode isso. Então a gente pensou, vamos investir um pouco mais de dinheiro, porque daí os dois podem trabalhar full time, porque quando eu cheguei, estudante podia trabalhar full time. E isso me ajudou muito a conseguir emprego. Eu ia falar isso agora. Tem porque- muita essa limitação do visto de estudante. Porque eu acho que eu fiquei 1 ano trabalhando full time. E daí, quando chegou a restrição, daí eu falei, tipo, vocês ainda me querem, né? Mesmo sendo part-time? Eles, não, a gente gosta muito do seu trabalho, bora. E isso ajudou muito. né? Porque às vezes, por mais que você queira já chegar procurando emprego trabalhando na sua área, muitos lugares não vão aceitar, vão aceitar. porque você não pode trabalhar full time. Então era uma coisa que realmente eu não tinha em mente, eu não estava me preocupando com isso, porque eu sabia que ia ser difícil eu me encaixar pelo inglês, pela insegurança que eu ainda tinha com a profissão, que eu tinha pouco tempo de formada, por causa das horas de visto. Eu lembro que assim que a gente se conheceu, que eu fui perguntar pra você, como é que você tá? Você tá amando, né? Nossa, que experiência, né? E você ficou assustada com que as suas horas de trabalho não estavam batendo com o que você estava esperando que fosse, né? É porque quando você tem uma Era ideia, mais? ou te vendem na Austrália, assim, o lifestyle da Austrália, você trabalha Quem menos. faz Quem te vendeu essa ideia? Nossa, mentira! Quem te falou que tem um monte de leads? Você imagina que você vai ser um pouco mais tranquilo do que às vezes a carga horária no Brasil, porque no Brasil, na nossa área, a gente trabalha bastante, fica muito além do horário, fica se dedicando lá. Então eu não imaginava que aqui ia ser um pouco mais Você ia pra light. praia todo dia. É. Gostaria. E foi o mesmo ritmo do Brasil, então. E foi um ritmo muito parecido com o do Brasil. É um pouco mais tranquilo no sentido que a carga horária é longa, mas ao mesmo tempo, assim, como eu posso explicar? 1 hora acaba, sabe? Eu não sei explicar. Ai, não gostei. Eu não sei explicar. Mas eu não esperava assim que fosse tão intenso. Tipo, às vezes aqui a carga horária não é tão longa igual no Brasil, mas eu sinto que aqui no trabalho é mais intenso, assim. Não tem uma descontraída que tem no Brasil. Se reúne assim. pra tomar um cafezinho. Não, Nossa! Mas comigo é totalmente Não oposto. tem uma pausa. Onde eu tô trabalhando é assim, é um ritmo muito intenso. Acaba, por isso que eu falo, quando acaba, ninguém fica, tipo, te ligando, falando coisas depois do horário que você sai de lá.
Mas é um ritmo muito intenso, assim, não dá tempo de almoçar direito, e eu não esperava isso, assim, eu achava que ia ser um pouco mais tranquilo, Mas e daí achei me meio surpreendeu. contexto que você tá num projeto de competição, não é? Não, é que na verdade o projeto que eu tô trabalhando não é um projeto local aqui da Austrália, é um projeto fora da Austrália, então os clientes também têm uma dinâmica, é um pouco diferente, assim. Entendi. Acho Você que esse é o motivo. Tá lidando com um público internacional. É. Que Aí- talvez esteja esperando um pouco mais, né? Sim. E até o fuso horário, às vezes, porque dá tempo na nossa madrugada aqui deles responderem, então você já acorda no dia seguinte já tem o feedback do cliente, sabe assim? E aí vai. Você trabalha com que tipo de projeto? É um projeto urbano, é quase que uma cidade inteira que a gente está fazendo. E dentro obviamente, dentro da cidade tem várias escalas de projetos menores que também a gente vai desenvolvendo em parceria com outros projetos, outros escritórios de arquitetura. Mas é fora aqui da Austrália, então acho que essa dinâmica vem muito disso também, assim, E o tamanho do projeto, é um projeto enorme, então, assim, às vezes quer resolver uma parte e aí você acha que está resolvendo, mas daí a outra parte, outro pedaço do projeto influencia e nada se resolve. Entendi. Então, assim, aí dá trabalho. E você, porque eu lembro que antes de eu ir para um escritório grande, que eu já trabalhei em escritório grande, eu tinha muito medo deles me botarem numa caixinha, de tipo, descobrirem que você é boa em fazer detalhamento de janela e você vai fazer detalhamento de janela o resto da tua vida. Você sente que isso acontece aqui, pelo menos na sua experiência, ou que eles deixam você fazer um pouco de tudo, explorar outras áreas? Eu acho que tá muito recente pra mim também, 6 meses, assim, eu fiquei os primeiros 2 meses que eu fiquei no escritório, eles me deixaram rodar no escritório, assim, em diferentes projetos com diferentes líderes pra sentir o escritório num todo, assim, tanto que eu trabalhei umas semanas ou outras nos projetos residenciais aqui, pra entender. E aí depois eu entrei nesse projeto maior internacional. E aí não deu tempo ainda de descobrirem qual que é a minha caixinha, talvez, mas eu acho que o projeto, pelo tamanho do projeto e assim, do negócio tá pegando fogo. Então, aonde eu puder apagar o fogo, eles me colocam. Então, Você eu dá acho como que isso uma não vai ajuda geral, acontecer por tão enquanto. cedo. Você sente isso? Você sente que eles tentam descobrir qual que é a sua área mais efetiva? O que você faz de melhor, que a gente vai botar a Karina só pra fazer isso? Eles me perguntaram, eu já tive 2 staff reviews, né? E daí eles ficam me perguntando, tem um lugar que você queira se desenvolver mais, agora que eu acabei o Master de Gerenciamento de Projeto? E eu sou muito sem noção, mas eu falei assim pra eles na reunião, I'm a baby. Tipo, eu falei assim, eu sou um bebê aqui na Austrália. Ótima coisa pra falar pro seu chefe. E com o dono da empresa e meu diretor. Eu sou um bebê. Mas eu quis dizer que, tipo assim, lá no Brasil eu tava gerenciando um pouco mais, eu tava tocando reunião com, não só com o cliente, mas com os projetistas. Tipo, eu tava me sentindo mais. E aqui eu sou o cocôzão. Então... Autoestima. Não, então o que eu quis dizer pra eles é assim, tudo o que vocês puderem me dar, Passa a mão pra agrega. mim. Então, tipo assim, eu não ligo de agora tapar buraco. Então, às vezes, eu faço coisas muito legais. Essa semana a gente tava desenhando uma ponte ali pra City. Agora veio um projeto vietnamita de, tipo, casas para aposentados. São 50 casas. E daí eu posso, tipo, fazer um croquis, eu tô nessa área de conceito no começo. Só que às vezes tem que tapar buraco, tipo assim, tá fazendo detalhamento de uma piscina num prédio que tá pra entregar, vai lá ajudar. E eu acho que tudo agrega, entendeu? Por isso, porque eu ainda entro numa reunião e eu falo, oi, tchau. Então, eu preciso ganhar Você experiência. acha que o inglês ainda não chegou onde você queria que Não, tivesse chegado? eu consigo entender muito mais agora, tipo, as reuniões com os consultores. Teve uma que eu fui que eu não entendi metade, daí agora eu já entendo mais. Mas eu ainda tento não ligar pra fornecedor, porque eu tenho medo de falar no telefone. Tipo, várias coisas, sabe? O próprio dono, às vezes ele vem e eu fico, será que agora eu vou entender o que ele tá falando? É nesse nível. Então, ainda me dá muita insegurança disso do inglês. Você, como é que você tá hoje em dia com o inglês e com a profissão? Eu acho que o meu caso com o das meninas é bem diferente por conta do meu trabalho, porque eu não trabalho num escritório de arquitetura, eu trabalho no real estate. Só que o dono da empresa, ele não só coloca as propriedades para alugar, como ele procura terreno para construir no terreno. E depois, botar para alugar ou vender. Então eu entrei para ficar com essa parte de fazer os projetos para ele. Mas é um projeto residencial, mas é um projeto bem específico que a gente chama de rooming house ou share houses. Então eu só trabalho fazendo isso. Então, para mim, no meu caso, não tem como adaptar
como é com as meninas, de eu cobrir, tapar buracos. Ou Porque você é o buraco. porque só tem eu. Sou eu ou eu mesma. Ninguém sabe o que é Revit, ninguém mexe no Revit, ninguém tem nem computador que tem Revit, então sou só eu que mexo naquilo e acabou. Sério? Então, tipo assim, eles confiam muito em mim que eu vou fazer aquilo porque só tem eu mesma. Às vezes, de vez em quando, eles me pedem pra fazer coisa de marketing, porque como eu mexo, tenho um pouco de noção, né, de design, de Illustrator, essas coisas, eles às vezes pedem pra eu fazer um pouco de uns panfletos, algumas coisas pro marketing, pra divulgação. Mas a maioria do tempo é só trabalhando nos projetos. E aí eu faço um pouco de cada, tipo assim, às vezes eu tenho que lidar com Certify, às vezes eu tenho que lidar com Town Planner, porque como sou só eu não tenho. Eu tenho o meu chefe, mais que ele é o developer, ele não tem experiência na área, formado, então ele me ajuda muito quando a gente tem que pesquisar, entrar em contato com esses outros, não é fornecedores, como é que se diz? Os consultants? Os consultants, Complementares. mas a maioria das vezes sou eu que tenho que me virar e falar com eles, porque sou eu que estou ali fazendo, então eu que tenho que saber o que é que o projeto precisa, quais são as dúvidas que eu tenho, e eu que tenho que resolver só. Não tem pra quem você jogar a bola Não se você tem, não conseguir. Então, hoje em dia, você se sente que você se garante no inglês. Não, amiga, porque às vezes eu digo assim, me manda e-mail que é mais fácil. Sabe, não me liga. Odeio dar meu número pra cliente, pra consultants, não dou, tipo, fala comigo por e-mail, porque eu não gosto. Quando eu tenho que falar, tudo bem, eu falo, mas até porque, tipo, muita coisa eu preciso estar ali documentado, entendeu? Então pra mim é mais fácil a pessoa me chega com aquilo pra mim por e-mail. Você já tem prova Porque por ali também. telefone, eu vou perder alguma informação. E exatamente, às vezes não vou ter a prova de que a pessoa realmente me pediu aquilo, então às vezes pra mim é melhor ter esse contato por e-mail do que por telefone. Mas quando necessário, é o jeito. Você sente que o seu inglês dá conta do recado? O inglês que você estudou lá no Brasil, estudou, Eu fez tanta achei que escolinha seria de inglês. melhor. Eu achei que seria bem melhor. É. Eu não imaginava. Eu achei que tava tranquilo, porque eu já tinha morado aqui na Austrália há 8, 9 anos atrás. Falei, não, a gente se vira no inglês, acontece. É o Mas vocabulário, né? Só que aí você chega aqui, você trava e na hora de trabalhar também é um vocabulário completamente diferente. Documentação, fazer detalhamento de desenho em inglês. E eu sinto assim, pra eu entender, pra eu ler, você vai lá, procura alguma coisa do tempo. Agora, pra eu me expressar de verdade e ter as mesmas funções que eu tinha, tem um tempo ainda que Mas precisa. vocês acham que o inglês, ele é uma barreira, eu não sei como falar isso. Empecilho? Se ele é realmente um empecilho de tipo, meu inglês tem que estar nesse ponto pra procurar emprego. Não. Ou se não, se joga e o Não. que você tem tá bom. Eu acho que é muito Se mais joga. uma insegurança, e isso eu escuto muito das conversas que eu tenho com o pessoal lá no trabalho, assim, que eu falo, eu não tô me expressando, eu não consigo, é um desafio, né, eu sinto isso. Eles falam, você tá tranquila, tipo assim, tá tudo bem, sabe? Tipo, é muito mais uma insegurança minha, né, nossa, do que da empresa com a gente, assim, porque tem muita gente fora. É isso que eu ia falar, a Austrália, ela está acostumada com imigrantes, né? Porque a grande maioria dos escritórios que eu trabalhei, e a gente vê na Austrália mesmo, né? É composta por imigrante. A Molde tinha muito, né? Tem bastante pessoas de outro país. Onde eu trabalho hoje também sou eu, mais uma brasileira, e a gente teve um tempo atrás também uma menina de outro país, então, tipo, faz parte, né? Sim. O que eu ia falar é que depois eu perguntei pro meu diretor, tipo, né, porque me falaram que eles entrevistaram algumas pessoas e me escolheram. E eu falei, por que você me escolheu? Porque Eu sou um baby! Porque eu falei de beach tênis, porque eu falei que você é beach tênis na entrevista, sabe? Uma coisa assim. Por que você me contratou mesmo? Só pra eu botar aqui no meu currículo. Não, e ele falou que uma das grandes coisas, ele falou, nossa, fica tranquila com seu inglês, tipo assim, tá tranquila. Mas ele falou que é o soft skills. Então, tipo assim, você é comprometedora, sei lá, sabe essas coisas? Você se propõe ao que você faz, você mostrou um currículo que, tipo, você não inventou, você explicou o seu currículo, qual é a sua experiência. Então ele falou, isso conta muito o soft skills. Eu acho que foi isso na minha entrevista também. Tipo, eu mostrei muito o que eu consegui entregar, o que eu sabia fazer, porque eles, como não trabalham na área, não tinham noção de nada. Então eles me vieram mostrar os projetos que normalmente eles faziam, que eles contratavam uma empresa por fora pra fazer. Por isso que eles estavam procurando alguém pra ficar lá dentro com eles, pra eles poderem ter o controle de tudo. E aí quando eles mostraram o projeto, na hora eu olhei e disse assim, consigo fazer mais rápido que isso, porque isso aqui é feito em CAD. Ele CAD? Tipo, CAD ele tinha noção, porque tinha uma pessoa lá no escritório do marketing
De vez em quando mexia, ele botou. Caramba! Tá ótimo, né? Pra de vez em quando ficar mexendo, fazendo algumas alterações que ele queria que fizesse. Não, tipo, não o projeto, mas alterações. Só que eles estavam perdidos, entendeu? Eu tava, tipo, pelo amor de Deus, pra alguém. Os blocos explodidos. Ampliação das bancadas, por favor, senhor do marketing. E aí, na hora que eu bati o olho, eu disse, olha, esse projeto é do CAD. Eu trabalho com outro programa, então eu vou conseguir entregar muito mais rápido uma quantidade de projetos e de desenhos muito maiores. Então, tipo, acho que eles viram a segurança em mim, que, tipo, por mais que o meu inglês não fosse tão bom, eu sabia do que é que eu tava falando. Eu sabia fazer aquilo, entendeu? É por isso que eu vim querendo essa experiência antes no Brasil, porque eu achava, né, que aqui você ter uma experiência, você saber, seja o Revit ou qualquer outro programa, mas você ter um pouco, assim, dessa bagagem ia fazer diferença pra mim, que ia chegar depois com o inglês, talvez não de alguém que chegou há mais tem tempo. que sair na frente, né, Então, em tipo, alguma coisa. em alguma coisa eu sabia que, assim, se eu não tiver o inglês, eu vou ter o Revit, sabe? Então, você vai, enfim, de alguma maneira você valoriza o que você tem. Todo mundo aqui usa Revit, né? Sim. Porque uma das perguntas que a gente recebe bastante também é em questão dos programas e se é Revit ou ArchiCAD. Vocês no Brasil, vocês usavam Revit já? Revit. Dois. Você usava Revit e ArchiCAD? Os dois. Eu aprendi primeiro ArchiCAD, porque eu morei um tempo, eu fiz um ano de intercâmbio na Espanha e eu tive muito contato com o pessoal da Federal, de Fortaleza, que eu sou de Fortaleza. E lá eles trabalham só com ArchiCAD na Federal, eles só ensinam ArchiCAD na Federal. Então esses meus amigos lá, a primeira vez me apresentaram que eram esses programas em 3D, né? E eu aprendi primeiro a mexer em ArchiCAD. E aí, ao longo da faculdade, quando eu voltei pro Brasil depois do intercâmbio na Espanha, eu disse, não, vou ficar mais mexendo no AutoCAD, ficar aqui eguando, fazendo 10 mil elevações, eu nem fiz de rapariga. E aí comecei a tentar fazer os meus projetos em ArchiCAD da faculdade. E aí foi na época que eles mudaram a grade da faculdade, eles mudaram algumas cadeiras e incluíram a cadeira de Revit ou ArchiCAD. Então, como eu já tinha um pouco dessa noção do ArchiCAD, que eu aprendi sozinha, eu prefiro fazer do Revit, pra ter um pouco mais de exatamente. Top. Experiência no Revit. Mas a experiência que eu tive na faculdade é fraquíssima. Sim. É aquele tipo de coisa, você aprende ali na hora, passa 6 meses, você não sabe mais nem mexer naquilo. Fica completamente trabalho. Então, por isso que quando meu marido me ofereceu trabalhar com ele por um tempo, eu preferi para poder pegar de novo a manha do Revit, pra isso me sentir mais seguro para aplicar para uma vaga. E vocês sentem que aqui na Austrália tem uma tendência mais pro Revit? Porque todos os lugares que eu trabalhei era Revit. Eu acho que sim. As empresas que eu vejo vejo muito de olho falar nas em vagas é ArchiCAD. Revit. Eu sinto que alguns escritórios menores, eles tendem a usar o ArchiCAD porque a licença é mais barata. Assim, eu, como tenho mexido um pouco nos dois programas, eu prefiro muito mais o Revit. Eu não consigo ver o ArchiCAD sendo melhor que o Revit dentro de um escritório, na escala de um escritório, na quantidade de projetos. Eu acho que o Revit, ele entrega mais, sabe? Ele responde melhor ao ritmo de um escritório. Eu sou cadelinha de Revit, então... Eu também. Mas um programa que eu vejo que a gente usou nesse projeto internacional, que é um projeto maior, é o Rhino, né? E eu acho que é um software que a gente não estuda no Brasil, não, pelo menos a gente não teve na faculdade. Eu nunca precisei dele, mas aqui eu vejo que tem as pessoas que têm cargos lá no escritório porque usam o Rhino e conseguem modelar de um jeito paramétrico que o Revit não modela. Então é um diferencial, assim, às vezes. Mas eu sou do Revit, então... É muito bom saber disso, porque, tipo, pra quem tá querendo vir pra Austrália É um diferencial. Tem muita gente que é bem savvy, né, de aprender programa novo, e às vezes é uma oportunidade, né, pegar esses programas um pouco mais focados em parametria. Eu ainda mexo em CAD de vez em quando, mas mais quando o surveyor vem, que eles normalmente não vêm em CAD, eu também. E às vezes vem um projeto ou outro, algum cliente começa a fazer por conta própria, sabe? Eu tava mexendo aqui, tava brincando, No já me Paint. manda em CAD, eu cancela, não vou fazer em CAD. Vou passar pro Revit, tchau. Porque tem muito disso, né, porque a gente trabalha em Revit, mas a maioria das coisas que a gente recebe, principalmente se é de empresa pequena, vem no CAD. E a galera daqui, de arquitetura, se a pessoa não tem mais de 40 anos, eles não sabem mexer em AutoCAD. Então eu lembro que quando eu tava na Mold, que eles receberam um negócio em CAD, falava, meu Deus, o que a gente faz? Eu falei, eu sei mexer no CAD. Ai, gente, mas é horrível. É horrível, é horrível. Não, depois que você descobre o BIM, você não quer voltar para AutoCAD. Teve uma vez que eu recebi um projeto meu que, tipo, já
todas as pranchas feitas, que veio de South Australia, então, tipo, tava tendo no controle. E me pediram pra fazer um monte de alteração, tipo, me envolver no projeto. Eu prefiro começar do zero. Eu comecei. Eu pedi, Nossa. eu conversei com o cliente. Eu disse, olha, eu posso passar pro Revit porque eu acho que eu vou conseguir te entregar uma coisa muito mais completa e muito mais rápida. Qualquer alteração que você queira fazer, eu vou conseguir fazer mais rápido. Então, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo agora no começo, mas que eu vou salvar um tempo danado no final. Sim. E ele disse, não, tudo bem, vou melhor pra você. É um saco. Isso é uma coisa que eu acho que no Brasil, como eu tava trabalhando com projetos em escalas maiores, lá todos os meus projetistas trabalhavam em Revit, em BIM. Então, quando eu vim pra cá e voltei agora a ter os projetistas mexendo em CAD, tipo assim, nossa, dá um desânimo. Porque lá já tava todo mundo integrado e a gente tinha uma plataforma que a gente já via os clashes e você reportava. E tipo, sabe uma coisa fluida? E daí aqui meio que eu falei, putz, voltei. Mas é porque também eu acho que a escala aqui, eu voltei pra escala de projetos um pouco menores. Entendi, porque você tava numa escala muito maior lá. Não, o que é completamente diferente pra mim, porque eu, quando trabalhava no Brasil, eu trabalhava com reforma de apartamento. Não, eu trabalhava fazendo projeto comercial em escala grande. Era tipo pet shop, zoológico, não sei quantas coisas bem bizarras assim. E era tudo no CAD. E era muita coisa, formas orgânicas, sabe? Não era quadradinho, não era bonitinho. Nossa. Era um inferno fazer a elevação naquilo. E minha chefe, a dona da empresa, ela tinha noção do que era o Revit, ela já tinha estudado um pouco e ela tentou várias vezes implementar. E os arquitetos, nossa, Não tal, queriam. não queriam. Na hora que ela falava, gente, vamos tentar, vamos implementar, quem quer? Só os estagiários lá mandavam. Os arquitetos não queriam. Ela tentou por várias vezes e ela disse, a gente pode tentar, mas a partir do dia que a gente começar, não tem que voltar atrás. E o projeto vai ter que seguir a mesma timeline. Eu não vou adiar a entrega de projeto porque vocês estão aprendendo a mexer. Eu vou chamar alguém, vai ter alguém aqui que vai ajudar vocês, alguém especialista em Revit que vai estar aqui o dia inteiro para tirar dúvidas de vocês, até todo mundo se acostumar. Mas a timeline do projeto não vai mudar. Vai porque a eu mesma também- coisa. Todo mundo tinha medo. Eu imagino alguém chegando hoje falando, gente, ó, vamos começar com um programa novo. Eu falei, não. Tá bom do jeito que tá. Não, mas esse aqui ele imprime a casa. Fala, não, mas a gente gosta desse Eu gosto jeito. assim, eu gosto de ter mais trabalho. Desse jeito tá bom. E eu ficava indignada. Eu disse, gente, se vocês tiverem noção do quanto isso vai salvar a vida de vocês, do tempo de vocês. A Que a gente não vai elevação precisar tá mais pronta. virar noite fazendo projeto. Você só passa uma linhazinha, lá tem section pronta, levanta a escada, fica Mas, pronta sozinha. A pessoa fica, tipo assim, muito dentro da caixinha. Só pra voltar um pouco. Ai, que vai. Não facilita o trabalho dele não, Lia, deixa ele trabalhar. E voltando um pouco no que a Gil tava falando, da ideia que ela tinha do que a arquitetura aqui ia ser diferente, a carga horária e tudo, eu acho que eu tinha um pouco da noção que, tipo, pra mim, a arquitetura é arquitetura em todo canto do mundo. A carga de projeto vai ser alta em qualquer canto do mundo, porque projeto é projeto. Mas eu vim pra Austrália procurando qualidade de vida, primeiro de tudo. Então eu sabia que eu não queria ir atrás de um emprego que eu tivesse que passar por tudo que eu passava no Brasil. Minha alma. Exatamente. Então quando eu quis procurar alguma coisa na área, eu já estava pensando nisso. Tipo, eu não quero, eu tinha muito preconceito com escritório grande. Eu não quero um escritório grande, pelo menos pra começar. Porque não é o que eu quero pra mim agora. Eu não quero ficar trabalhando que nem uma louca, eu quero ter vida social também. Então, quando veio essa oportunidade dessa minha amiga aparecer pra mim e oferecer esse emprego, eu aceitei, tipo, meio que na hora, porque eu vi que era uma empresa muito pequena, que eles estavam começando ali a investir na área de projeto, e que eu sentia ali que realmente eu achava que eu ia me encaixar. E até hoje eu não tenho do que me queixar, eu acho que o ritmo de trabalho é o ritmo que eu gosto, porque como é uma empresa pequena e como eles não são arquitetos, não tem muito esse peso de prazo, esse peso, sabe, de ter que fazer as coisas correndo. Às vezes, tipo assim, eu tô aqui conversando com o meu chefe, dá 5 horas, eu olho no relógio, ele precisa ir, pode ir. E, tipo, às vezes tem coisa pra terminar. Só que ele não tem a mentalidade daquela loucura de que é no escritório de arquitetura, não. Isso aqui eu preciso acabar, você só vai embora quando você acabar essa parte. Não sabe que aquilo é o natural pro arquiteto, né? Tipo, pra ele, o que não acabou hoje, acaba amanhã de manhã. Se esperou até agora, vai esperar até você acabar amanhã. Então lá o ritmo é completamente outro, sabe? Eu não tenho essa pressão de tem que entregar até tal dia, tem que, sabe, tem que fazer até tal parte do projeto até tal dia. Não tem isso. Tipo, eu mesmo que dito o meu ritmo e ele aceita. Porque todo mundo pode esperar, porque muitas coisas também não dependem só de mim. Dependem esperando o engenheiro acabar a parte dele, pra eu acabar a minha parte, pra alguém aprovar outra coisa. Então, tipo, é meio que sem pressa, sabe? E é realmente o que eu vim procurar aqui de emprego. Então eu tô muito feliz. Você tem, assim... Como é que é a carga horária do seu trabalho também? Pra gente tirar uma média, né? Porque
Eu já tive muitas experiências e hoje em dia eu sinto que eu encontrei um trabalho muito bom, né, tanto de carga horária, o meu chefe é muito compreensivo, é óbvio que a gente tem semanas muito ruins. Eu tô passando por 2 semanas muito puxadas por causa de deadline que a gente tem com prefeitura, né? E isso existe em qualquer lugar do mundo. Mas eu sinto que eu também encontrei um flow muito bom, e o meu chefe é a mesma coisa. Fala, ninguém vai olhar e-mail sexta-feira depois do almoço. Então, se esperou até agora, manda segunda-feira, a gente revisa, tem mais tempo, não faz diferença. A gente não é médico, né? A gente não tá... Ninguém vai morrer se não entregarem. O prédio não vai cair. Não vai. Não com a gente, né? Mas se você também tem essa flexibilidade de horário, até porque você fazia mestrado, né? Então você tinha outras prioridades. Eu acho que assim, a empresa ela é bem tradicionalzona em relação a horários e prazos, mas eu dei a sorte de cair num time muito legal. Meu diretor é da Irlanda, enfim, tipo, um cara muito viajado, conhece muitas culturas, tal. O pessoal é bem engajado no meu time, então tem semana que eu preciso ficar até um pouco, tipo, vou falar assim, tem semana que eu fico até às 6 da tarde. Eu acho bastante, pra mim. Sim, pra Austrália porque eu acho que o é horário de eu bastante sair até. às 5, só que todo dia eu saio às 5h30. Meio que no meu time sempre fica até 5h20, 5h30. Fazer uma média. É, uma médiazinha aí. Eu saio 4h55. Não, eu sempre fico depois das 5. Até porque eu sempre chego 5 minutos atrasada. Era isso que eu ia perguntar. por Se o conta fato de tu ficar, às vezes, depois das 5, tu se dá a luxo, não, eu posso, eu sei que vão aceitar, eu sair um dia mais cedo, eu chegar um pouco mais tarde, tu vai... Tipo, eu tento dar uma balanceada, mas sempre faço a mais do que a menos. Porque eu sei que, tipo, é uma empresa grande e eles não querem, tipo, ver o pessoal folgando, porque eles não querem ser exemplo pros outros. Sim. Mas uma coisa muito boa, eu nunca tinha trabalhado numa empresa tão grande. Então, eu tive agora, no final do meu mestrado, eu tive 5 dias de study leave. Então, eu tive 5 dias pagos estudando em Isso casa. não tem no Brasil? Você Não. existe no Brasil? Que eu saiba, não. Eu lembro que eu pedia, tipo assim, mas eu ficava com medo. Tipo assim, eu posso... E você não ganha pra isso, né? Não, Aqui não, você eu ganha. por hora trabalhada no Brasil. Aqui, eu acho que aqui são 2 study leaves que você tem por semestre. Então, até eu, quando eu tava estudando pra registration, até quando eu tava fazendo a validação do diploma, eu Contava sempre como pedia. study leave. Eu tirava como study leave, que é um dia que você fica em casa, obviamente que não vai pra praia, às vezes eu ia, pra relaxar a mente. Que é dedicado pra você terminar os seus estudos, né? Porque você tá estudando. Sim, sim. E você tá recebendo pra isso, né? Não, maravilhoso. É maravilhoso. Quando eu falo com meus pais, eles ficam chocados. E daí também, sei lá, no final do ano passado eu peguei Covid, daí peguei sick day, né, sick leave, que também é pago, que é uma coisa que no Brasil não existe Isso também. aí também não sei porque eu não trabalhava E eu não era CLT, então você fica aquele negócio, se eu não vou, eu não ganho. Então, você tá sempre correndo, matando. né, pra fazer as coisas. Então, no geral, tá ok. Mas eu gostaria de ter uma vida igual a de vocês. Eu acho que é isso de escritório grande, escritório Precisa de de mais tempo de sabe? Austrália. Mas aí é negócio, como eu tava com um projeto grande, eu gostaria de continuar tendo experiência com um projeto grande ainda mais um tempo. Daí às vezes eu me aquieto. Depois daqui, sei lá, uns 5 anos, eu acho que eu prefiro ter mais qualidade de vida do que ter um projeto grande. Eu acho sabe? que são tudo fases, né? Porque, inclusive, eu trabalhei na mesma empresa que você, né? E são fases. A minha vida, quando eu trabalhava lá, era assim, era uma pressão psicológica gigantesca, porque eu não tava num time também tão legal quanto que você tá hoje em dia. Então, era muito diferente a pegada, isso né? pra mim. Então... E Lembra aí... que teve uma época que eu cheguei a fazer entrevista num escritório que tu já trabalhou Aham, também? lembro. E só a vibe da entrevista... Não foi, mas eu falei, a Lia foi pra lá e eu nem falei, sabia. red flag, não vai pra esse lugar. Eu nem sabia, ela só ficou sabendo depois que eu fiz a entrevista. E na entrevista mesmo, eu fiquei assim, nossa, que vibe pesada. horrível, Não gostei, sabe? Dos dons da empresa. Então é isso, né? Tipo, a gente passa por um pouco de tudo. E eu acho que, e pra mim isso foi muito importante porque eu fui vendo, eu realmente não quero trabalhar em lugares assim. Só que tem hora que você tem que aceitar o que tem na tua frente, né? Sim. E aí o que eu queria te perguntar também é a questão de tanto de validação de diploma e registro. Né, Querida, na só arquiteta arquitetura. aqui, só você. Não, mas se vocês têm vontade, se Não. vocês veem... A gente Deixa tem uma eu terminar terminar minha que traumatizou a gente, então aqui ninguém vai tirar o gente. Gente, né? eu traumatizei todo mundo que eu conheço. Desculpa, não é tão ruim assim. Não vai rolar. Eu ainda cogitava, depois que eu vi o desespero dessa que eu não tá deixando chorar. Mas é isso, vocês têm...
Porque assim, né, pra quem tá assistindo que não conhece da área de arquitetura, Ó, traumatizou até já, ela. já tá até estressada. Pra quem não conhece essa questão da arquitetura aqui na Austrália, é uma profissão muito regulamentada, que tem muitas leis em volta e você não pode se chamar arquiteto, você não pode falar que você é architect se você não é registrado na board. E essa board, ela é também estadual. Então, teoricamente, eu sou registrada aqui em Queensland. Se eu cruzo a fronteira, se eu vou para New South Wales, eu não posso falar que eu sou arquiteta. De tanta regulamentação que existe. Então, e aí você precisa, primeiro, vindo como imigrante, né, vindo de outro país, você precisa fazer a validação do diploma, que vocês todas já fizeram a primeira parte. Eu não fiz. Você não fez? Não fiz. Isso eu acho que é legal também, tipo assim, você não precisa disso pra trabalhar aqui. Então aí que tá, a gente tem vários estágios aqui, né? A pessoa que não fez nada e tem um emprego, conseguiu emprego lá no Brasil, a pessoa conseguiu emprego do Brasil, ela, tem registro na Austrália. Não tem nem validação de diploma. Eu tenho meu diploma em inglês. Ela traduziu aqui, ó, University of Campinas. No chat de Piti. E conseguiu. Tá trabalhando muito. E você tá reclamando que tá trabalhando. 6 meses de Austrália, 6 meses de emprego, não tem validação de diploma. Just saying. Nada. Temos 2 que fizeram o primeiro estágio, que, gente, pra vocês terem a noção, já não é dividido esses estágios, já tem 3 anos. A gente tá, acho que na mesma situação, que a gente tem alguns meses, ou a gente faz o estágio 2 ou perde um. Perde né? tudo. Porque antes era dividido em part 1 e part 2. Agora é tudo junto. Então o que elas fizeram, talvez elas percam. Eu fui Eu vou perder. renovando. Eu tô feliz. Eu escolhi perder. Não, eu quero fazer estágio Não, mas 2. não, o que é que eu vou fazer? Eu acho que eu não vou fazer o 2, mas eu vou tirar minha licença de build designer. Ah, tá. E qual é esse processo? É muito mais fácil. Mas é pelo VETA, Não, assim? nem escuta É, ela. pelo gente. Beta Access. Ah. Porque quem Não é porque eu já cuida- trabalho meio que com isso, entendeu? Aham. O que eu faço. Aham. E pra mim vai ser muito mais fácil. Você só precisa ter 3 referências, Entendi. bem mais tranquilo que o da arquitetura. E vale Prova. na Austrália inteira, Eu acho que provavelmente. vale na Austrália. Eu não sei. Você tem vontade de Eu... terminar a validação, se registrar uma coisa que você vai deixar pra pensar no futuro? Na empresa eu falo que eu... De segunda a sexta, não tenho vontade. De fim de semana, não. Não, eu quero fazer estágio 2 por conta disso, porque eu tô com medo de perder, perder. porque eu ainda não tenho a residência. Então, pra mim, é importante ter o entendi. skill, a qualificação ainda. E vou deixar mais pra frente, porque acabei mestrado agora, eu quero Uma coisa de curtir cada um pouco vez, a vida. né? Você fez mestrado e esse mestrado é relacionado à sua área? Sim, ela sabe o que ela fez. Nem ela sabe. O que eu fiz? Que mestrado? Não é, Temos gerenciamento... uma mestre. Que não sabe, faz ideia do que fez. Não, é gerenciamento de projetos. E os projetos que eu tive durante o mestrado, tinha tanto na área da construção, quanto na área meio da parte administrativa de E empresa. valeu a pena? Sem pensar no visto, sem pensar em Austrália, mas pensando na sua carreira, valeu a pena fazer o Eu já mestrado? queria fazer no Brasil, só que no Brasil ia ser de 1 ano. Aham. Então eu acho que no Brasil ia ser mais leve, ia ser mais rápido, entendeu? Porque eu queria ter, tipo, alguma coisa pra complementar. E lá a gente faz muito, né, gerenciamento de projeto depois de um tempo, até pra começar a coordenar projeto, né? Aham. Tipo, enfim. Eu queria, mas eu acho que foi muito desgastante trabalhar, porque eu praticamente estava trabalhando full time com... requer muitas horas, muitos assessments. Eu sou cansada de falar quando eu falava, hoje eu não vou porque eu tenho assessment. Sim. Ou eu tenho que ir embora mais cedo porque eu tenho assessment. Então, Acabou. foi muito Férias. puxado. Vamos abrir para as perguntas. A gente recebeu algumas perguntas dos nossos seguidores lá do Instagram. Perguntinhas dos internautas. Melhor parte. Vamos lá, fazer as perguntas. aí Você vocês que vai fazer? discutam entre vocês, pode ser. Com a sua voz mesmo? Sim, vai pegar aqui. Se vocês não souberem, você fala que não sabe. Você Pode dizer, fica à passo! vontade. Vocês ficam à vontade. Vamos apertar o botão que vai responder. Gincana. Pode ser grossa, se quiser, Lia, fica à vontade. Que é isso? Sou uma flor. Tô pronta, manda. Salário médio de um arquiteto recém-revalidado chegando na Austrália. Cri. Recém-validado. Recém-revalidado. Então vamos. Essa pessoa ela não validou, ela validou o diploma, mas ela não é arquiteta aqui na Austrália. É isso. Eu me encaro. O caso que o meu marido chegou.
Hoje em dia, eu diria que. Não sei. Recém-chegado e Eu acho que as recém-revalidado. vagas que eu tava vendo antes e 70. enquadra um pouco do que a gente conseguiu, de certa maneira, é entre 75 e É. 95 por 75 a ano. 95. Nossa, eu ia chutar mais baixo. Eu ia Eu ia falar, dizer 70 a média. eu ia mesmo. falar que ia 70. Então Não, é um acho bom que é salário. mais. É um bom salário. É. Mas E são graduate architect. É, Architectural graduate. graduate. É. Mas o que eu ia falar é que o meu diretor não cansa de falar que eu sou a mais bem paga dos graduates lá. Mas a Então, Mold paga mal mesmo. eu acho que eu me vendi muito bem nesse negócio, porque os meus amigos que estão lá, tipo, há 2, 3 anos, eles não estão ganhando. Eu acho que, infelizmente, isso vai depender É abaixo muito. da média desses 70? É, eu acho que eles estão entre 65 e Eles 70. pagam abaixo da média. 75. Eu acho que, infelizmente, vai depender muito da cultura da empresa. Tá vendo? Vou vender minha alma pra uma empresa dessa, trabalhar É. que nem uma corna. Né? Porque eu ia 70 mil. falar entre 65 e 75 justamente por causa da experiência de empresas grandes. As vagas, eu vi bastante vaga o ano passado. E todas as vagas que postam com valores é mais que 65. Sim. Assim. Estão contratando? Vou candidatar. Aparentemente sim. E aí o que eu sei é que arquiteto registrado com experiência, que eu sei que a gente estava procurando pessoas com experiência lá na empresa, e eu sei que meu chefe estava disposto... Registrados. Registrado e assim, gente que vai ter mais de 20 anos de experiência. Aqui na Sênior. Austrália, sênior. É entre 140 e 160 mil. É um gap bem Vou ver grande. se ele quer me Falta- pagar. falta Bem 15 grande, anos. né? Falta 15 anos pra chegar. Falei, e se você entrar com salário, eu entro com a experiência? Eu minto na experiência. Eu trabalho mais horas, vou chegar mais eu trabalho rápido. mais horas, chego mais rápido, a gente corta no meio. Próxima. E qual o salário de um arquiteto recém-saído? Essa é uma pergunta minha. Tá. Arquiteto Ah, não quero essa, recém-saído- passo. Lá vai. Recém-saído da faculdade no Brasil. R$3. Tudo bem que a gente 3 se formou em mil? 2017. Eu tava ganhando 3.500. Eu acho que é chutaria nessa faixa fazer aí. 3 mês. mil. Bruto, isso líquido já, seu? Meu, é. 3.500. É. E a gente não era CLT, né? Não. Eu acho que pra vocês também, Nossa, São CJ. Paulo, eu acho que no Nordeste eu já deveria uns 3. É, o meu é em São Tá. Paulo. Aqui em São Paulo, acho Sim. que deve ser. Mais caro. Sim. R$3.500. Por ano dá uns 40 mil. Né? Cara. É muito diferente. E a gente reclamando. É, Viu, mas zoando. cara, Me dá mais trabalho. Eu só queria pegar essa bad vibe aí. Baixou. Baixou a autoestima. Arquiteto aí pode trabalhar com interiores também ou acaba ficando mais com os designers? Quem quer responder essa? Lá onde eu trabalho é bem dividido. Assim, tem um grupo de design de interiores, assim, um time de interiores e o time de arquitetura. Assim, é bem separadinho. É porque eu acho que aqui é realmente dividido. A faculdade Tudo, aqui existe realmente uma formação em interiores e outra formação em arquitetura. Eles não enxergam isso como uma coisa só. Eu acho que no Brasil a gente é preparado, a gente estuda na faculdade para isso, para sair com noção de interiores. Aqui não. E no Brasil, eu acho que o mercado pede muito isso, né? Porque a maioria dos arquitetos, e ia ser o meu caso se eu tivesse continuado no Brasil também, é trabalhar com reforma de apartamento. De baixo, médio, alto padrão. Aqui não. Aqui você compra um apartamento e já vem tudo pronto, porque o arquiteto e o design de interiores de alguma empresa, do developer, já te selecionou tudo. Então, você compra apartamento, você não precisa reformar. Então, esse mercado não existe aqui, né? Eles segregam muito. essas Segregam duas áreas. muito. E isso com tudo, né? Com Landscaping também. Landscape também. Landscape é outra Verdade. faculdade que é... E aí também tem processo de registro que é completamente diferente. Então, acho que eu sinto que aqui essas coisas não se cruzam muito. E é por isso também eu acho que quando a gente valida, faz o primeiro estágio, eles já meio que consideram a gente como já tendo feito aqueles 4 anos, mais um daqui. Sim, sim. Exatamente por isso, porque o curso do Brasil é um curso mais longo e mais completo do que o deles, o bachelor deles aqui. Porque aqui na Austrália costumam ser 2 ou 3 anos de bachelor, mais 2 anos de master. E no Brasil é tudo 5 anos isso. de bachelor e aqui a gente consegue equiparar o bachelor e o master. Isso foi uma coisa importante até nas vagas. Antes eu não sabia que eu tinha que dizer que eu era só arquiteto ou graduate of architecture para conseguir uma vaga. Porque o meu diploma, o nosso diploma no Brasil é arquitetura, urbanismo e paisagismo.
Então você coloca isso em inglês, o pessoal cara não acha- entende nada, que você tá falando, mas faz tudo, não faz nada, né? Isso é verdade. Então você tem que escolher o que você vai focar quer. aqui. Porque até, inclusive, eu já recebi currículo de brasileiro no escritório falando, eu sou arquiteto, interior designer, urban planner e landscape. Isso não pega bem aqui. Então você tem que escolher qual que é a área que você quer focar e você botar as suas forças naquilo, porque isso não é bem visto aqui. Sim. Dá pra conseguir um emprego só com formação e sem experiência nenhuma? Dá, eu acho que depende da sua idade também, né? Por que da idade? Não, da sua idade, se de você tipo, eu me formei há 30 anos. É, que não E nunca trabalhei na área. Ou eu me formei, que foi o nosso caso, me formei agora e vim pra Austrália. Eu cheguei na Austrália, eu tinha 1 mês de formada. Então eu não tinha experiência. Eu acho que dá, e principalmente se você tiver domínio de software, Sim. acho que ajuda E muito. um pouco de inglês. Eu acho que, assim, sem nada de inglês, eu pessoalmente acho muito complicado você chegar e fazer uma entrevista se você tem o mínimo de inglês, não tem o mínimo de inglês. Mas com o mínimo você consegue bastante aqui também, eu acho. Acho pelo menos pra começar, sabe? Você não vai entrar num puto emprego, num puto salário. E eu acho que isso ajuda muito do Brasil, porque a maioria, pelo menos do que eu conheço, tem os 2 anos de estágio que tem que fazer obrigatórios. E aqui, pelo que eu conversei, pelo que eu conversei com o pessoal lá, eles não têm isso aqui. Então eles acabam a faculdade, eles vão trabalhar em hospitality e depois, às vezes, eles conseguem um emprego na área de arquitetura. Então isso agrega muito pra gente ter no currículo. É verdade, né? Isso é uma coisa que a gente estava conversando antes, que você sai do Brasil formado, se você se formou no Brasil, você obrigatoriamente teve pelo menos estágio. Então, assim, 0 de experiência pra você ser formado no Brasil, não tem, né? Você sempre tem alguma coisa de experiência que vai ser válida pra trabalhar em qualquer lugar. E aí, se você junta isso com o de inglês, pelo menos um pouco, e conhecimento de software, é o que você precisa pra começar. Aí também só olham Portifa ou currículo também pesa? O que é portifa? Portfólio. Portifa, Mel. De É São de Paulo. São Paulo, de São Paulo. Eu sou minoria aqui, né? Melhor ir embora. Minoria. Eu não entendo essa diferença, na verdade, do portfólio, porque pra mim o meu currículo tá dentro do meu portfólio, assim. Tem uma parte lá que é o O currículo. seu perfil, Então, o meu também, não é sei. junto. então E acho que os também dois. mandei a carta, né? Como se diz? Carta de Sei cover lá, letter. cover letter. Mandei. A gente lá no escritório nem olha se não tiver portfólio. O currículo é importante, eu acho que é importante para mostrar um pouco da sua experiência ali escrita. Mas eu dou muito mais importância pro portfólio e não só um portfólio com render e imagem bonita. É um portfólio falando do que você trabalhou, o que você foi responsável naquele projeto. Porque você bota umas imagens lindas lá, maravilhosas, o que você fez disso, né? Você fez a marcenaria, você fez detalhamento, né? Tem que ser um portfólio contando a história atrás daquele projeto, né? Então eu acho que precisa dos dois, sim. E a cover letter, que é uma coisa que não tem muito no Brasil, né? Não. Eu acho que tudo na Austrália tem que ter uma cover letter. Tudo Tudo tem tem que pra ter. um apartamento, pra tudo. É. Tudo tem cover letter. Eu acho importante. É. É uma maneira de você se apresentar Sim, sem você ter chegado lá, da pessoa lhe conhecer mesmo antes de ter a oportunidade de lhe conhecer. sim, sim. Tem alguém questionando algo cultural aqui da Austrália, fala, queria entender a lógica por trás de uma casa de 4 quartos e um banheiro. Tem não. É cultura. Eu acho que é. Usam menos o banheiro. Falta de higiene. Não dá, eu acho que não dá pra entender. Eu tô fazendo um pouco de apartamentos. Eu tento fazer, sabe, tentar separar a área social da área privativa. E às vezes meu diretor fala, nossa, você tá perdendo muita área. E eu falo, gente, é o básico, sabe? Você vai receber pessoa, No você meio não do quer quarto. ver alguém passando pelado do banheiro pro quarto. Enfim, e eles não estão nem aí com isso. E eles, não sei. É cultural. cultura. É cultural. É do mesmo jeito que você falou uma vez, você precisou explicar o quartinho da empregada, né, pro seu chefe. Exatamente. Que é uma coisa que existe no Brasil. Explicar elevador de serviço, quarto da empregada, banheiro de empregada, é uma coisa que eles não entendem aqui e que é completamente normal no Brasil. Mas não deveria ser, né? Mas é isso, a gente começa a questionar a cultura do país, né? E esse negócio dos banheiros, de ter um banheiro só e 4 quartos é uma coisa cultural, é o jeito que as pessoas vivem. em Pra eles é determinado normal. país. 3 Pra eles é pessoas normal. dividirem um banheiro. Não é um questionamento de, esse é o meu banheiro. Não, esse é o banheiro da casa. Se serve as pessoas que estão naquela casa, é o que precisa ter. Vamos lá.
A relação entre arquiteto e engenheiro é igual à relação do Brasil? A minha não. Não, se quiser. Eu acho que eu nem tive Eu acho que no Brasil tem muito uma rixa, né? Entre arquiteto e engenheiro. Mas eu acho que porque no Brasil a profissão overlap muito mais do que aqui. Então eu acho que, Que as acho coisas que são sim. bem mais segregadas. No mexe Brasil, uma com o outro. tem muito engenheiro, e eu não tô falando que tá errado, gente, pelo amor de Deus. Mas no Brasil tem muito engenheiro fazendo prédio residencial. E isso não acontece aqui. Cada um no seu quadrado fazendo o seu trabalho. quem- Porque o contato que eu tenho com os engenheiros aqui, eles vêm pedindo, você pode me passar o projeto? É isso aqui, você vai querer fazer como? Tipo, ele não tá querendo interferir no meu trabalho, ele tá querendo informação pra ele conseguir fazer o dele. Acabou, nossa comunicação é essa. Exatamente. E no Brasil não, né? No Brasil tem um pouco de rivalidade, hein? Vai ser o arquiteto ou vai ser o engenheiro que vai isso fazer não esse existe. prédio? Isso não existe aqui, então acho que não existe também essa rivalidade. Eu não tenho sei muito o que dizer. agregar, eu acho, aqui. Tá bom, amigo. Tá tudo A bem. gente aceita, A né? gente aceita. Eu acho que a única coisa que eu Eu senti gostava mais do Brasil. dos complementares, eu acho que no Brasil, eu não tô falando só de engenheiro civil, mas todos os outros complementares, tá todo mundo meio que junto pra resolver aquele projeto, sabe? E aí você tem várias conversas e trocas pra tentar resolver. Aqui, o que eu senti minimamente lá no escritório é que o engenheiro, ou seja, qual complementar for, ele tem o escopo dele ali, ele vai te entregar aquilo e acabou, você resolve. Os arquitetos Se resolvem. funciona ou não, Pra problema seu. você conversar, não sei o quê, então ele vai lá e te cobra de novo e tipo, fala, tá, então essa é outra entrega. Sabe, não é uma coisa assim, acho que no Brasil é mais fluido, assim, de você resolver junto, sei lá. Uma coisa que eu lembrei, eu tava aplicando um projeto pra prefeitura e, tipo assim, a gente tem o nosso pacote, a gente manda pra todos os complementares, né? E fala, gente, faz o relatório de vocês e vamos entrar com o pacote. E eu lembro que o Urban Planner, que, né, pra ver os códigos, nananã, ele não pontuou que tinha uma coisa errada. Que eu tava falando que a área pública do prédio, sei lá, tinha que ser um mínimo e eu não tava chegando. Ele não me avisou. Então a gente deu entrada na prefeitura e ele não... Então assim... Mas aí foi um pessoal ruim mesmo, viu? Porque ele esse é o trabalho dele. Porque eu fiquei sentindo, nossa, lá todo mundo se ajuda, né? E parece que assim, ele só fez o report dele, falou o que ele queria, mas ele não revisou a nossa parte. Isso é erradíssimo mesmo. Eu não trabalhava com até aprendi uma palavra nova hoje, esses complementares. Não conhecia essa palavra. Eu não trabalhava com eles, com os complementares no Brasil. Também não. Então eu não tinha esse tipo de relacionamento com eles. Era mais tipo, sei lá, o eletricista. Mas aí você chegava lá na obra e falava, eu quero um ponto de luz aqui. Eu falei, beleza. Era só isso. Acho que minha relação é muito mais próxima e, tipo, caminha junto do que com o Town Planner e com o Certifier do que com o engenheiro. O engenheiro faz o dele, eu faço o meu. Tem projeto que a gente junta nem no se final. fala, nem vê o que ele faz. Junta no final, vê se fica em pé. Eu não sei nem o que ele tá fazendo, às vezes. Mas todo projeto eu tenho que conversar com o Town Planner e com o Certifier, porque eles precisam ver que tá tudo certo da perspectiva deles. Porque senão não vai ser aprovado, né? E aí a timeline toda do projeto depende disso e aí não vai ser aprovado. Até porque a maioria dos projetos que eu faço, eles são aprovados pelo Certifier. Os projetos não chegam pra prefeitura, a maioria deles. Então, se eu não tiver na mesma linguagem que o Certifier, não vai pra frente. Mais uma aqui. Qual o valor médio das construções de projetos de vocês? E o tipo de projetos? Tchau, galera. Eu vou ser humilhada por vocês. Eu nem sei. Você não sabe? Não se calcula, né? Não se E calcula. calcula bilhões, Trilhões. trilhões. Não sei. Não sei responder Se essa. colocar a cidade inteira, né? Não tem como botar um valor numa cidade. O que eu sinto que é diferente da escala desse projeto para os projetos que eu estava acostumado a fazer de residencial é que tem muito mais etapas e o projeto anda por etapas, assim, como posso explicar? E aí provavelmente tem valores que eu não sei quais são esses valores médios dessas etapas, então você vai desenvolvendo, sei lá. E você não sabe qual vai ser o valor de construção dessa... Nem Não, a existe mínima número. ideia. Nem existe número. Não faço a mínima ideia. Eu trabalho com residencial de alto e altíssimo padrão, hoje em dia, e os valores de construção, isso não tá falando nada de terreno ou as taxas de quem tá fazendo, né? Nem do arquiteto, nem engenheiro, de casas a partir de 4 milhões, e agora o nosso projeto mais alto, que é 13 milhões, uma casa de construção. O único que eu sei é o projeto que a gente acabou agora, o time residencial, que é um prédio de uns 25 andares ali em South
Brisbane, que pelo que eu me lembro, eu não sei se estou falando besteira, é 200 milhões. Mas é um prédio com... São duas torres de apartamentos, Não, é um high-end. O número faz sentido. Mas, Ali é uma área boa também. 200 milhões. E não, é engraçado, né? A gente foi lá agora, só falando, mas a gente foi visitar e você tem que dar pro council, né, de Brisbane, ele sempre pede algum valor cultural, então pode ser uma escultura, alguma coisa, né? E eles compraram uma escultura maravilhosa que tá lá na Fish Lane, que é uma famosinha também. E a gente foi tirar foto. Não lembro dos valores, mas foi uma coisa absurda que ele trouxe lá da Europa e pra ter esse contexto cultural. Mas é muito legal. Legal. Visitem. Carininha fazendo skyline de Brisbane, gente. Essa menina aqui. Projeto dela. Tudo projeto dela. Ela se aponta em Brisbane. Você chega em Brisbane e fala projeta Karina, projeta Karina, projeta Karina. Eu só sei Ela já me apontou. apontou. Não sei mais nada. Ai, esse daqui foi eu que fiz. Ai, aquele ali eu também foi eu que fiz. Eu malemar fiz área molhada, eu acho. Amigos meus são muito humildes. É só 500 mil mesmo. 500 mil. É porque é uma casa só de... Com 4 quartos e um banheiro. As rooming houses, elas são 5 kitnets com cozinha e lavanderia compartilhada. Cada kitnet tem um bancado, uma pia, tem os acessórios de cozinha e tal, mas a cozinha completa mesmo e a lavanderia são compartilhadas. Então são projetos de pequeno porte, mas a média de construção é essa. Só da construção, 500 mil. Bom. Um pouquinho de cada. Algumas fazendo cidade, outras fazendo kitnet. Todos com emprego. E a última aqui, tem diferença de escritório pequeno e escritório grande? Quantas pessoas em média? Acho que a gente falou bastante dessa diferença, né? De escritório grande. E eu acho que, não sei, que ela também estava falando, a diferença, tipo, da interação da galera, de ter o break, de conversar e tal. Lá no meu escritório é só besteira. Às vezes eu tenho que dizer, gente, foco, vamos voltar, tem limite as brincadeiras, sabe? Tipo assim, a galera quer conversar besteira o tempo inteiro. Às vezes meu chefe chega, ai, bota aí no YouTube não sei o que pra gente ver, bota aí o vídeo, vamos ver o vídeo. Eu não quero, eu quero trabalhar. Amei. Conhece essa música? Bota aí no Spotify, vamos ler a letra, é umas letras horrorosas. Mentira! Mas eu não quero! Tô aqui pra trabalhar! Mas sabe, umas besteiras, assim. Eu não sei se é diferente de escritório grande e pequeno, é porque o fato do meu não lido tanto com a arquitetura, não sei. Eu acho que é porque eu trabalhava no escritório menor do Brasil e era um pouco assim também. O meu chefe é bem relapso, bem TDAH. E é um escritório pequeno, né? Hoje a gente tá em 4. Então é um escritório pequeno. Quando eu trabalhava na empresa que a Karina trabalha, a gente tinha 85 pessoas, só no escritório de Brisbane. Não sei se hoje em dia continua. Não, agora tá uns 65. Diminuiu um pouquinho. Mas no geral a empresa tem mais de 100, né? Com todos as localizações. Mas é isso. Tipo, desculpa te cortar, mas eu fico muito com o meu time. Então eu nem conheço muitos projetos que estão acontecendo nos outros setores. Tipo, às vezes eu fico perdida. Às vezes a Tássia fala, aquele projeto ainda tá rolando. Eu, tipo, não sei, não tem interação. Eles não se conversam muito, não fazem apresentações. E então, meio que no fim, eu fico só no meu, assim, sabe? Acaba virando um escritório pequeno dentro de um escritório grande. Pra mim sim. Ah, não, nossa, tem festinha de aniversário, festinha de tudo, tipo... A gente que às vezes o pessoal que engravida faz festinha pra despedir, dar presente de gravidez, faz tipo um baby shower, pessoa. Quando eu me casei, eles fizeram minha festinha pré-wedding, eles fizeram preparar tudo pra mim, botaram véu, não sei o quê. Tudo bem fofinho. Vira uma familhinha. O seu escritório é bem grande, né? É grande, mas a gente tem um pouco disso. Eu acho que eles fazem questão de ter, eles chamam de staff lunch, que daí eles mostram o que está acontecendo no resto do escritório. Então tem um pouco disso, mas tem 70 pessoas, então acaba ficando... Mesmo tamanho, praticamente. Você devia implementar, Karina. Isso é Chega bom lá pro segunda-feira e fala, staff lunch. Vamos fazer um staff lunch toda última sexta-feira do mês, ou segunda-feira. Sexta-feira meio triste. Não de sexta, porque sexta eu não tô trabalhando. E aí a gente vai cada um fazer uma apresentaçãozinha. É uma boa. Não, isso é legal. O que eu pedi na staff review da última é ter lessons learned, porque... Depois que eu tive o meu mestrado, Agora que eu sou uma mestre. Porque era a única coisa que eu falava em todas as sugestões de projeto, era isso. Porque eles não têm, tipo assim, acaba um projeto, eles não conversam, sabe, sobre isso, o que foi bom pra empresa e o que não foi. E é uma empresa tão grande que, tipo, tinha que ter mais padronização das coisas. Então eu sinto falta. Mais coisas legais que tem que eu não tinha no Brasil é o Morning Tea, que é uma vez por mês.
eles falam um pouquinho, assim, da empresa, mas não dos projetos. Só falam, tipo, sei lá, teve gente nova, daí tem um café da manhã, tem às vezes churrasco, tipo, sei lá, acho que uma vez a cada 6 meses eles fazem churrasco. Churrasco, isso que eu Salsicha e pão, salsicha lá, linguiça. Eles têm alguns eventinhos, mas é isso, eu ainda sinto que Muito fica em segregado. panelinha, sabe? É Não sei meio se que porque inevitável também. Eu amo falar, mas tipo, lá eu fico mais acuada, né? Eu fico mais com Tadinha. os internacionais, assim, sabe? Os imigrantes, o grupo dos imigrantes. Tem muito imigrante lá? Tem. Eu não sei a porcentagem, mas tem bastante. Ela não é muito pequena, só eu. Não Mas eu sério? achava. Tem muito imigrante, 100% de imigrante. Empresa só de imigrante. Sou eu. Tem alguma pergunta? Dani? Tá? Bom, gente, é isso. O Vitor quer aparecer. O Vitor tá com saudade de aparecer. Vem cada um aí pro seu público, Vitor. Língua coçando. Vem todos esses pão de queijo aqui, ó. Ele que comeu. Ele não aparece, mas ele vem comer. Se desaparece no meio do vídeo é porque ele cortou, veio aqui comer e levou. O Vitor veio, pegou pão de queijo, cortou e voltou. É isso, gente. É um papo um pouco mais descontraído, com experiências diferentes. Eu acho que deu pra vocês perceberem que cada um teve uma experiência muito diferente, tanto no Brasil quanto aqui na Austrália. E o objetivo é um pouco disso, né? Pra você, em alguém daqui você vai se espelhar, né? Se você tem essa vontade de conseguir um emprego na Austrália, é possível. Não deixe o inglês ser uma limitação, não deixe o visto ser uma limitação. Vai atrás, se você quer isso mesmo, porque uma hora aparece. Às vezes aparece até rápido demais, né? falando assim, parece por fora. Deu 6 meses mandando currículo. Não deu nem pra curtir a Austrália, né? Chegou já trabalhando. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, também não tem problema. Só não assistir, só não Só dar não like. assistir. Ninguém quer like. E é isso, gente. Até a próxima.